Fala, turma! A gente chega para falar dessa última rodada de Campeonato Brasileiro e a grande dúvida: Ceará e Fortaleza vão terminar aonde? Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E antes de mais nada, aquele pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e, obviamente, agradecendo a todo mundo que já está aqui junto com a gente, tá? Rumo aí aos 13 mil inscritos no canal, crescendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente agradece todo mundo que chegou aqui. A grande pergunta, né? Estou gravando esse vídeo no dia 6 de dezembro, um dia antes da grande rodada, a rodada decisiva aí do Campeonato Brasileiro, pela 38ª rodada desse Brasileirão 2025 frenético, que tem acontecido muita coisa em jogo, e a grande pergunta é: onde vão terminar Ceará e Fortaleza? Aonde irão terminar os times cearenses, os times nordestinos? O Vitória ainda está nessa parada. São praticamente 5 times: Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Inter, para 2 vagas, né? 3 vão escapar. Terminar a tarde deste domingo, dia 7 de dezembro, felizes da vida. Outros 2 lamentando bastante por uma temporada bem ruim, porque a Série A do Campeonato Brasileiro é carro pagador para todas as equipes do Brasil. Não tem nenhuma exceção. O time que cai, que é rebaixado, passa por uma turbulência absurda em termos de projeção de Campeonato Brasileiro, em termos de projeção financeira, que é sempre, obviamente, muito relevante para manter o time ali competitivo. E aí, aonde é que vão terminar Ceará e Fortaleza, né? O grande objeto desse vídeo. A gente tem 2 equipes que tiveram campeonatos extremamente diferentes, com perspectivas totalmente diferentes, mas que chegam nessa última rodada praticamente empatados, né? Eu digo praticamente porque estão empatados em pontos, estão empatados em números de vitórias, mas o Ceará tem uma leve vantagem por conta dos critérios de desempate, né? O Ceará, por exemplo, tem 11 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, exatamente o mesmo número do Fortaleza. O Ceará fez menos gols do que o Fortaleza, o Ceará fez 33, o Fortaleza fez 41, ou seja, são 8 gols a mais que o Ceará. Entretanto, o Ceará tem menos 4 de saldo, tem 37 gols sofridos, enquanto o Fortaleza tem 54. Fortaleza tem nesse momento menos 13 gols. Então é por conta do saldo de gols que o Fortaleza está atrás do Ceará nesse momento. O Ceará faz uma campanha extremamente regular, meio de tabela, bateu o 9º colocado, se eu não estiver enganado, até o 8º. Tinha ficado em 14º, talvez a 15ª colocação tenha sido, se não a pior, uma das piores colocações no campeonato. E até então, até o jogo do Corinthians, há 4 rodadas, o Ceará tinha 0 ponto alguma coisa de chance de rebaixamento. O jogo lá contra o Corinthians, a vitória do Ceará fora de casa contra o Corinthians, era praticamente uma selada, e a gente falou aqui sobre isso no canal, que era uma selada da equipe do Ceará. Vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, imaginando 2 coisas. O primeiro, um cenário onde o Ceará deveria pontuar um pouco mais do que pontuou, principalmente quando a gente olha para o jogo do Internacional, e a quantidade de pontos que os demais estavam fazendo, a média que os demais estavam fazendo, nos levava a crer exatamente isso. Era inimaginável ver um Fortaleza, por exemplo, vencendo 4 partidas, sendo 2 delas fora de casa, contra equipes que estavam no G10, o Bahia principalmente no G5 do Campeonato Brasileiro. Então, convenhamos, né? Assim, sendo bem realista, era improvável imaginar que o Fortaleza se recuperasse a esse ponto. Por outro lado, o Fortaleza fez um campeonato totalmente oposto de regular. A gente pode até dizer que foi um campeonato regular, mas no sentido de que ele esteve sempre dentro da zona de rebaixamento. Desde a 11ª rodada, ele até entra antes, aí sai e volta na 11ª, passa 26 rodadas, 26, 27 rodadas, saindo exatamente na 37ª, ao final da vitória contra a equipe do Corinthians também, né? Para ser bem parecido aí com o cenário do Ceará, a gente acabou de falar também. Então o Fortaleza viveu um oposto, né? Enquanto o Ceará viveu ali aquele campeonato mais regular, talvez a palavra que mais explica é mediano, né? O Ceará foi aquele time mediano no campeonato. O Fortaleza foi um time bem ruim no campeonato, aquele time que já estava praticamente fadado ao rebaixamento, e ele renasce, né? Ele ressurge nessa reta final,
9 jogos, nenhuma derrota, 5 vitórias, 4 empates, sendo 4 vitórias nos últimos 4 jogos. E aí chega exatamente como eu disse, empatado em pontos, empatado em vitórias, empatado em todos os outros, né, empates e derrotas, mas perdendo no saldo de gols com o Ceará. E aí chegam essas duas equipes com cenários assim: o Ceará joga em casa contra um Palmeiras, segundo colocado, e o Fortaleza joga fora contra um Botafogo, que ainda aspira vagas na fase de grupos da Libertadores, sem passar pela pré-Libertadores, o que muda completamente a formação do elenco, o investimento, até a pressão mesmo no começo da temporada. Então a gente vê aí, um cenário onde são duas grandes equipes, né? O Ceará pega o Palmeiras, que brigou cabeça a cabeça com o Flamengo pelo título, liderou o campeonato em algum momento, e o Fortaleza, que pega um Botafogo que também tem grande investimento, campeão brasileiro também, recente, Libertadores, temporadas perfeitas, elenco com muito investimento, jogando em casa diante do seu torcedor, o Palmeiras já um pouco mais desmotivado. O que é que vai acontecer com esses dois cenários? A galera já tá cansada de saber de tudo isso, né? O que é que eu acho dessa última rodada? Se a gente olhar adversário por adversário, se a gente olhar Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória Internacional, eu diria que o meu palpite principal é que o Inter dificilmente vai escapar. Para o Inter escapar, ele precisa vencer o jogo. Primeiro, assim, para começar a brincadeira, o Inter precisa vencer o jogo. Se o Inter vencer o jogo e Fortaleza e Ceará empatarem seus jogos, o Inter já não passa mais nenhum dos dois. Por quê? Porque ele empataria em número de vitórias, mas perderia. O Inter, por exemplo, tem menos 15 de saldo, né? O Inter até passaria o Fortaleza se vencer por 2 gols de diferença, né? Esse é o cenário. Se o Fortaleza empatar e o Inter ganhar por 2 gols de diferença do Bragantino, ele ultrapassaria o Fortaleza. A minha grande dúvida é saber se o Inter vai ganhar de um Bragantino que também tem suas motivações, suas aspirações nesse campeonato. Acho difícil, pode acontecer, obviamente, Beira-Rio, o último suspiro ali do Internacional, tentar a sobrevivência com Abel Braga, né? Enfim, meu ponto é, o Inter eu apostaria que é um postulante ao rebaixamento. Seria uma grande reviravolta o Inter não ser rebaixado. O Vitória joga contra o São Paulo em casa. O São Paulo ainda também pensando nessa vaga na Libertadores, garantir a melhor posição possível. O São Paulo, que nesse momento é 8º, ele não pode mais chegar no Botafogo, mas também não correria nenhum risco de perder a posição para a equipe do Bragantino. Se o São Paulo perder, o Bragantino ganhar, por exemplo, o São Paulo é ultrapassado pelo Massa Bruta. Então, ainda tem suas aspirações, e se ele empata com Vitória, ele garante a 8ª colocação, fica ali naquela zona onde ele pode ainda pegar uma vaga em pré-Libertadores, dependendo do cenário aí que vem pela frente, né? Deve abrir mais uma vaga, né? Porque pode vir um campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro, Fluminense estão nessa parte de cima aí da tabela, que ainda estão disputando essa competição, junto com o Vasco e com o Corinthians. Então pode ser que o São Paulo venha com essa motivação aí para essa última partida contra a equipe do Vitória no Barradão. Agora a gente sabe que o Barradão vai estar lotado. O último também, né? Aquele golpe ali não é nem golpe de misericórdia o termo, mas aquela força da torcida para empurrar o time no último desafio em casa. Se o Vitória ganhar, ele vai precisar, ele empurra aí Fortaleza e Ceará também para fazerem resultados, né? Porque se o Vitória vence, ele, com o empate de Ceará e Fortaleza, né? Ceará e Fortaleza empatando, o Vitória ultrapassa os dois, né? O Vitória ultrapassa os dois. Então, o Vitória nessa última luta também, não dependendo só de si, mas jogando em casa contra um São Paulo que tem sua motivação, mas é um time que tem muita dificuldade, que teve muita dificuldade ao longo da temporada. O Santos tem o Cruzeiro, que todo mundo já tem afirmado que o Cruzeiro já não vai com a mesma motivação, já tá pensando na Copa do Brasil. É assim, o Santos também tem aquela coisa assim de... O Neymar vem né, aflorando nessa reta final, tem decidido jogos, pode ser um cara muito decisivo, mas o Santos precisa jogar, precisa fazer seu jogo também, não pode dar muita sopa pro azar, porque se ele empatar e os resultados de Vitória, Ceará e Fortaleza
O Ceará, por exemplo, se empatar, ele passa o Santos, né? O Santos perdendo. Porque empataria em pontos e ultrapassaria nos critérios de desempate. O Fortaleza difícil por conta do saldo de gols. Mas se vencer o jogo contra o Botafogo, o Santos perdendo, ele passa o Santos também. E o Vitória, se vencer o Santos perder, o Vitória passa o Santos também. Então, assim, é um cenário bem mais difícil, mas pode acontecer. Ceará e Fortaleza. Ceará, eu acho que vai fazer um jogo competitivo. O Palmeiras vem sem 4 titulares, mais 2 desfalques. É um time que não vem com 100%, com a força máxima e, principalmente, não vem com a mesma motivação de um time que ainda está brigando por um título. O Ceará pode se aproveitar disso, porque tem a força da torcida, mais de 60 mil pessoas, praticamente o time completo, não vai ter desfalques em termos de lesão. O PH pode voltar aí, o Pedro Henrique, e o resto do time deve ser a mesma base que jogou a temporada inteira. E a questão também do calor, do clima, pode ser muito favorável ao Ceará, que também entra muito motivado, muito mais interessado ali no resultado do jogo do que o Palmeiras. E o Fortaleza pega talvez uma carne de pescoço aí, né? Porque o Botafogo precisando, jogando em casa, último jogo do ano também, no Campeonato Brasileiro, lutando aí por essa vaga na fase de grupos da Libertadores. Pode ultrapassar os seus oponentes. Se Fluminense e Bahia, por exemplo, que se enfrentam, empatarem e ele vencer o Fortaleza, ele ultrapassa, termina em 5º lugar. Então, assim, seria épico, seria maravilhoso pro Botafogo. Então, o Fortaleza pega, talvez, de todos, o time mais motivado por um objetivo maior, né? Assim, São Paulo e Bragantino têm suas aspirações, mas já estão meio que direcionados ali onde vão terminar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo não. O Botafogo pode mudar de patamar, né? Sair de uma pré-Libertadores para a fase de grupos, muda o patamar. Então acho que o Fortaleza pega o adversário mais difícil e por isso eu acho que o Fortaleza vai ser o time que vai precisar de um desafio maior nessa rodada para concretizar o seu resultado. O empate do Fortaleza, como eu disse, obriga o Inter a vencer por 2 gols de diferença e obriga o Vitória a ganhar. É torcer para que o São Paulo arranque o empate e o Vitória, aliás, e que o Inter ganhe apenas por 1 gol, que aí deixaria o Fortaleza na primeira divisão. Sinceramente, é secar Vitória e Inter inicialmente. Quem sabe, né? Não precisaria nem dos resultados de Ceará e Fortaleza. O futebol nordestino perderia 2 times, né? Podem cair 3 nordestinos, 2 nordestinos ou até nenhum nordestino. O que é mais difícil, né? Vitória, Fortaleza e Ceará devem brigar por uma vaga. O Santos ainda está nessa luta matemática. Seria assim, a reviravolta ao inverso, né? Uma queda do Santos depois do que o Santos também conquistou nas últimas rodadas. Emoção à flor da pele, adrenalina a mil, e a gente vai conversar aqui depois do jogo sobre isso, obviamente, conteúdos com certeza aqui no canal. Beleza? O vídeo deu umas travadinhas também, mas eu acredito que não afetou o áudio, então deu para curtir a experiência, né, de acompanhar e refletir sobre essa última rodada. Como eu sempre peço, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, e aqui vai ficar mais conteúdo para você continuar acompanhando aqui o Fala Manso. Beleza? Grande abraço e até a próxima.